Opa! E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um videozinho aí no meu canal do YouTube. Se não ficou explícito e escancarado no último vídeo que eu tava usando como referência o Baka Gaijin, para não falar que eu tava copiando na caruda o Baka Gaijin, nesse vídeo vai ficar totalmente explícito, porque eu gravei as imagens no Japão, eu tava em Osaka aí. Inclusive, nessa hora eu tava passei por esse barzinho aí com esse nome bem curioso. Na hora ele tava fechado, infelizmente, então não pude conhecer o bar. Fiquei curioso, não vou mentir. Se alguém algum dia for pra Osaka e conhecer esse bar, por favor me conta como ele é por dentro. Essa região aí de Osaka tem várias lojas de roupa usada, lojas de antiguidade. É bem legal de caminhar pela rua aí. Eu caminhei gravando, mas eu não quero falar sobre o Japão nesse vídeo, né? Esse canal é para falar sobre programação e outras cositas relacionadas a isso. E eu queria, na verdade, continuar o papo que a gente estava tendo no outro vídeo, em que eu mencionei que eu troquei de emprego para um emprego que me pagava menos, porque né, um dos motivos de eu ter feito isso foi eu achar que eu ia encontrar um ambiente para me desenvolver melhor como programador. Então a ideia nesse vídeo é contar um pouco, né, argumentar o que tem no ambiente, o que eu acho que tem no ambiente que vai te tornar um melhor profissional, vai te tornar um melhor programador. Então é isso, roda a vinheta, editor, que sou eu mesmo, by the way. Bom, vocês estão preparados? Peguem um papel e uma caneta aí que eu vou dropar bombas de conhecimento para vocês hoje, tá? É isso aí? Pegou? Tá pronto? Vamos lá então. Top coisas que você encontra no ambiente de trabalho que te tornam um melhor profissional. Número 1, piscina de bolinha. Número 2, mesa de ping-pong. Número 3, café com barista dentro da empresa. Desculpa, gente, foi mais forte do que eu. Eu não sei se essas coisas ajudariam, tá? Eu nunca trabalhei em um lugar que tem elas. Eu suspeito que não. A última coisa que passa pela minha cabeça quando eu tô estressado no trabalho é, cara, que vontade de pular numa piscina de bolinha. Mas, enfim, falando sério agora, tá? Tem dois aspectos que eu acho que é bem interessante nesse papo aí. Um é mais geral, sobre a empresa como um todo, as pessoas que trabalham nessa empresa, e o outro é mais específico do time de engenharia, né? O aspecto mais geral é você trabalhar com pessoas que se importam com o que elas estão construindo. Por quê? Antes de falar o porquê, eu acho interessante dar a dica aí para quem está ouvindo. Se você quer trabalhar num lugar assim, eu acho que você tem mais chance de encontrar um ambiente desses quando você tem mais chance de encontrar um ambiente desses em startup, early stage, com poucos funcionários, que vão provavelmente ser formada majoritariamente, né, pelos fundadores, que acho que eu não preciso nem explicar aqui, né, os caras fundaram a empresa, então eles estão super comprados na ideia, e as pessoas que entraram logo depois dos fundadores, né, que, sei lá, não fundaram a empresa, mas acreditam bastante no produto que elas estão construindo. Vou tentar dar alguns exemplos concretos, tá? Digamos que às vezes quando a demanda tá alta no suporte, você tem que ir lá e ajudar a galera, né? Você para de codar e vai lá ajudar a responder os tickets de suporte com a galera de suporte. E aí, por você estar exposto a esse outro ambiente, estar fazendo coisas que estão fora do escopo do que você foi contratado para fazer, você encontra ali uma dor que você tem uma sacada de como resolver isso de uma maneira fácil, simples, escreve um código ali rápido, chipa a parada e vê o efeito em seguida, né? Ver que de fato isso reduziu a dor, o atrito dos clientes com uma parte da experiência do seu aplicativo.
E por consequência também melhorou a vida da galera do suporte, né? Que agora não precisa atender a essa demanda, porque, sei lá, a funcionalidade agora resolve o problema que antes não era resolvido. E, enfim, acho que isso é um exemplo bom, né? Você, por estar colaborando com outra área ali de suporte, está fazendo uma coisa que não é necessariamente codar, você teve um insight muito mais rápido, entendeu a dor do cliente, shippou a parada, consertou, arrumou e todo mundo fica feliz, né? Você fica feliz, o suporte fica feliz e o usuário fica feliz. Outro exemplo que eu consigo pensar aqui na minha cabeça, não necessariamente para os desenvolvedores, mas, por exemplo, quando o designer ele trabalha muito próximo aos desenvolvedores, geralmente eles adquirem uma nuance boa do que eles conseguem fazer sem dar muita demanda para o time de engenharia, né? Tipo, o designer que trabalha próximo aos desenvolvedores às vezes consegue ter uma sacada de tipo, vamos mudar essa tela aqui, eu acho que essa experiência não tá tão boa, mas vamos fazer isso, né? Vamos fazer XYZ, porque eu sei que XYZ não vai ter que mudar a API, não vai ter que fazer tabela nova, então acho que a gente vai ter uma entrega com mais velocidade, a gente vai ter um feedback mais rápido, né? Enfim. Tem designers que, por trabalhar perto dos desenvolvedores, conseguem ter essa nuance. E eu acho que isso ajuda bastante, né? Não só os designers, mas os desenvolvedores também. Eu não tô falando aqui que não é para designer não dar trabalho para desenvolvedor, né? Meu argumento não é esse. Meu argumento é que os designers que desenvolvem essa capacidade, eles conseguem pensar melhor no que eles estão fazendo para ter um ciclo de desenvolvimento mais rápido. Acho que esses são 2 exemplos de como você tá nesse ambiente que as pessoas se importam e elas colaboram de maneira mais próxima, te ajuda a se tornar um profissional melhor, né? Você vai estar mais engajado e você está mais disposto a colaborar, não só de maneira ativa, né, indo nessas outras áreas e falando diretamente com eles, mas quando essas pessoas precisam falar com você, você também, tipo, não tem problema. Vamos conversar, vamos entender, vamos resolver. E é isso. Eu acho que isso te ajuda muito a te tornar um desenvolvedor melhor, porque no final das contas, ser um desenvolvedor bom não é só, sei lá, saber resolver os lead code e tudo, saber qual que é a melhor estrutura de dados para o problema XYZ, não que isso não seja importante, mas boa parte do trabalho do desenvolvedor também é essa parte mais social, né? Mais essa parte que não é tech, né? A parte da comunicação, é a parte de como você interage com as pessoas que trabalham com você. E eu acho que às vezes isso é uma parte um pouco ignorada do dia a dia do nosso trabalho, mas faz toda a diferença. Trabalhar com uma pessoa às vezes que é muito inteligente, mas não tem essa sacada social, não tem essa nuance, às vezes não vale a pena, né? Tipo, o cara é super inteligente, mas toda vez que o designer vai conversar com o cara, a conversa não flui, vocês não chegam a lugar nenhum, né? Enfim. Eu acho que esse é um aspecto um pouco ignorado, que talvez você devesse pensar um pouco sobre, né? Não necessariamente você se tornar um desenvolvedor melhor é você saber, né, tipo, ser mais esperto ali em como escrever o código, em como modelar as tabelas. Enfim, esse é um aspecto, esse era o aspecto geral que eu queria falar. Vamos falar então agora sobre o aspecto do time de engenharia em si, né? Então, vamos lá, vocês estão prontos? O que torna um time de engenharia um bom time, né, para você se desenvolver como programador? Rufem os tambores. Uma cultura forte de engenharia. Eu não sei o que vocês estavam esperando eu falar. Mas é bem óbvio, se você for parar para pensar, né? Ter uma cultura forte de engenharia é muito bom para você como programador, né? Tipo, você tá num time que tem essa cultura, é muito bom. Eu vou explicar aqui. Eu acho que eu posso explicar isso contando aí histórias que aconteceram comigo, né? Conforme eu fiz essa mudança de lugares que não tinham essa cultura forte para um lugar que tinha essa cultura forte. Então, uma coisa que, por exemplo, aconteceu comigo foi que
sei lá, um belo dia eu abri um PR que resolvia um negócio lá e a solução para o negócio eu copiei e colei do Stack Overflow. Aí eu abri o PR, mandei pro cara mais sênior revisar, e ele foi revisar e tava revisando comigo, daí ele falou assim, tá, o que faz essa parte do código aqui? E aí eu fiquei tipo, cara, não sei direito, eu copiei do Stack Overflow e funcionou. E aí eu levei, não vou falar que eu levei uma bronca, mas eu levei uma liçãozinha assim de, cara, olha, a gente não faz as coisas assim por aqui. Você tem que entender o que o seu código faz para botar ele para rodar em produção. Isso aqui não é não é brincadeira, né? Tipo, é coisa séria, tem high stakes envolvido. Então você tem que entender o que você está fazendo. Isso é até curioso de falar, né? Porque a gente quer se chamar de engenheiro de software. E aí a gente não age como engenheiro, a gente age, sei lá, como um estudante que está resolvendo um trabalho da faculdade, né? Ah, pô, isso aqui faz o que precisa ser feito, é isso, bola pra frente, próxima matéria, próximo semestre, né? Eu acho que se a gente quer se denominar engenheiros de software, a gente tem que agir como engenheiros, né? Porra, os caras construíram um foguete que mandaram pra Lua, não foi... na época não existia Stack Overflow, né? Mas não foi não entendendo o que eles estavam fazendo, foi bem pelo contrário, né? Entendendo exatamente as nuances do que eles estavam fazendo. E eu acho que isso é muito bom para se ter num time, né? Você ter essa cultura de todos os desenvolvedores querem entender o que eles estão fazendo e o que os outros estão fazendo também. Então, acho que esse é um aspecto do que torna um time de engenharia muito forte. E outro aspecto, tá, onde eu acho que se manifesta essa cultura forte de engenharia é a questão do aprendizado. O aprendizado num time que tem uma cultura forte, né, de engenharia, ele nunca vai ser individualizado. Talvez nunca é uma palavra forte, né? Mas a grande maioria das vezes o aprendizado ele nunca vai ser individualizado, ele sempre vai ser coletivo. Toca a musiquinha do hino da União Soviética aí pra mim, por favor. Mas, enfim, o aprendizado ele vai ser compartilhado com o resto do time, seja esse aprendizado porque alguém está tentando fazer alguma coisa diferente, alguma coisa nova, e aí ele vai explicar para o resto do time como que essa ferramenta funciona, como é que essa feature funciona, seja porque alguém quebrou produção, e aí foi alguma coisa que nunca tinha acontecido antes, né? E aí você vai lá, arruma e depois compartilha pro resto da galera, tipo, ó, gente, foi isso que aconteceu, foi assim que eu arrumei. Então, né, o aprendizado é não façam X, não façam Y, ou se X e Y acontecerem, você vai ter que fazer Z, né? Esse tipo de coisa. Então, compartilhar o conhecimento, né, compartilhar os momentos de aprendizado, eu acho que é uma característica fundamental de um bom time de engenharia. E voltando um pouco no que eu estava falando mais cedo de colaboração, também existe a colaboração entre a galera do time de engenharia, né? Tipo, a colaboração interna entre o time. Eu acho que tem várias maneiras como isso pode se manifestar. Eu vou falar uma aqui que talvez não agrade todo mundo, mas que eu gosto bastante, que é pair programming. E deixa eu entrar em detalhes, né? Tem muita gente que acha que pair programming é você sentar com um colega e vocês codarem uma feature de cabo a rabo juntos. Eu acho que essa é a pior maneira de você fazer pair programming. Eu acho que você tem muito mais a ganhar. Por exemplo, pair review de PR. Talvez não seja um pair programming, né? Eu não sei se encaixa direito, mas pair review de PR eu acho que é uma coisa que ajuda muito a dar mais contexto para a pessoa que está revisando o PR, né? A pessoa que abriu o PR vai lá e fala, vamos revisar esse PR juntos, ó. Esse é o contexto do que eu estou fazendo. Eu sugiro você revisar esse PR começando por aqui, ou sugiro você revisar esse PR revisando por commits, daí o revisor pega a tela, fica, né, fazendo perguntas, isso aqui lá, beleza. Eu acho que esse processo
ajuda bastante é você entregar um código de mais qualidade e também ajuda bastante é você melhorar a sua comunicação, né? Quando você tem que explicar por voz, ao vivo, né, o que você fez, acho que a chance de você ser um comunicador melhor é mais alta. E ser um bom comunicador é, assim, imprescindível para ser um bom programador, tá? Eu acho que, de novo, a gente voltou naquele papo de coisas que não são hard, né? Não é do hard skill do dia a dia do programador. Essa coisa da comunicação é uma coisa mais soft skill, mas eu acho que é o soft skill mais importante, talvez, para você ter no seu, né, no seu cinto de utilidades de programador. E eu acho que peer review de PR é maravilhoso para isso. Especialmente quando são pessoas de níveis diferentes, tá? Eu acho que, por exemplo, você tá com uma pessoa mais júnior que acabou de entrar no time e aí você quer ajudar essa pessoa a evoluir mais rápido para, sei lá, não só com skill, mas também de contexto da aplicação, então você pode priorizar chamar essa pessoa para revisar os seus PRs. Vem cá comigo, ó, essa coisa aqui, ela funciona assim, eu tô abrindo um PR que altera isso, pega aqui, revisa, faz as perguntas, tá tudo bem, pode perguntar o que você quiser, mesmo se você achar que é uma pergunta burra, isso não existe, né? Tipo, você ser aberto a esse tipo de coisa, eu acho que ajuda bastante. Bom, eu acho que esse vídeo já tá ficando bem longo e eu já falei boa parte do que eu considero mais importante. Então, eu queria convidar vocês para trocar uma ideia comigo aí nos comentários. Se vocês discordam, se vocês concordam, se vocês acham que eu deixei de falar coisas que vocês consideram importante, fique à vontade aí, vamos trocar essa ideia, eu gosto bastante de conversar. Então, fica à vontade para conversar aí comigo nos comentários. E por fim, eu queria agradecer algumas pessoas porque essas coisas que eu falei aqui eu não aprendi sozinho. Foram elas que me ensinaram e eu sou muito grato por isso. Então, em especial, Sunci, Renato, Luiz, Thiago e Gui, muito obrigado por todas as coisas que vocês me ensinaram. É muito massa trabalhar com vocês. Vocês são pessoas fantásticas, profissionais fantásticos. Gosto muito de vocês e espero que vocês estejam ouvindo isso. Mas é isso. Agora sim, obrigado também a todo mundo que escutou até aqui, viu o vídeo até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, faz a porra toda aí. Muito obrigado e tchau.